nós precisamos lidar com aquilo que está dentro, porque é tudo sobre o coração. Grave isso no seu coração, é tudo sobre o coração. O passado não trata, mas explica. Jefté não escolheu a origem, Jefté não escolheu a família que ele nasceu, Jefté não escolheu o seu passado, mas ele teve que lidar com ele. Você não escolheu a sua casa, a sua família, não. Você não é culpado por tudo aquilo que aconteceu, não. Mas Deus te deu uma autoridade para você lidar com aquilo que fizeram com você. Porque você não é vítima do seu passado. Você é responsável pelo seu futuro. A questão não é o que fizeram com você, a questão é o que você faz com aquilo que fizeram contigo. Porque você vai ter que ter muita coragem para olhar para dentro do teu coração. E você vai entender até o final dessa palavra que Deus só tem aliança com corajosos. Deus só tem aliança com homens e mulheres destemidas. Você não é responsável, certamente, pelo que fizeram com você, mas existe uma responsabilidade que Deus te entrega para te fazer decidir o que você vai fazer com aquilo que fizeram contigo. O salmista, Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quem não é curado na alma acaba ferindo quem ama. Eu não sei se você já viveu perto de uma pessoa amargurada, amarga. Não olha para ninguém agora, olha para mim aqui. Não é fácil viver com gente mal resolvida por dentro. Você concorda comigo? Só assim, balança a cabeça assim, bem reto assim. É difícil demais viver perto de pessoas que não são bem resolvidas dentro. É difícil demais ser filhos de pais feridos. É difícil demais filhos feridos pelos pais, que estão muitas vezes ocupando cadeiras de autoridade por fora, mas por dentro ainda são meninos emocionalmente. Isso aconteceu com Jefté, e você vai ver o resultado disso. A rejeição preparou um líder, mas não curou um filho. Você sabe qual que é o maior problema? O maior problema não é a ausência de líder, o maior problema é a ausência de líderes maduros. Todo mundo quer sentar na cadeira, mas poucos têm a coragem de olhar para dentro. Todo mundo quer o nome nos holofotes. Todo mundo quer ser alguém, mas na realidade muitos não sabem o que são. Há um tempo onde Deus está levando uma igreja madura, uma sociedade madura, uma família madura, um casamento maduro, com indivíduos corajosos, que amadurecem olhando para dentro de si, analisando e fazendo análise da vida. A rejeição preparou um líder, mas ele não curou um filho. O que aconteceu com o Jefté? Jefté foi expulso da casa do seu pai. Isso marcou a sua visão de pertencimento. Ele tinha um problema. Ele era um líder, ele era um juiz, mas ele tinha uma visão distorcida acerca de pertencer. Mais tarde Deus o levantaria, mas as feridas da infância ainda sangravam no coração de Jefté. Feridas não tratadas viram votos precipitados e decisões impensadas. Tiago capítulo 1 versículo 20: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quem lidera sem cura confunde aprovação com aceitação. Eu tenho uma máxima que eu falo muito com os nossos liderados:
Se nós não vivemos dos aplausos, nós não morreremos pelas críticas. Tem gente que não consegue receber uma crítica que já leva para o coração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Nós estamos diante do maior tribunal que já existe, o tribunal das redes sociais. Se você não for bem resolvido, você vai se enfraquecer no caminho. É por isso que não tem como falar sobre geração, de posteridade, sem falar de identidade. A questão não é aonde você vai chegar, mas como você vai chegar. Você precisa chegar ao final com um brilho nos olhos. Você precisa chegar ao final da carreira, como diz o apóstolo Paulo: terminei a corrida, guardei a minha fé, combati um bom combate. Sabe o que significa combati um bom combate? Porque a gente pode combater um mau combate, porque luta vai ter, os desafios vão existir, mas a escolha de combater um bom combate ou um mau combate é contigo, é comigo. São escolhas da vida. Querido, Deus não descarta histórias que o mundo rejeita. Existe uma virada na vida de Jefté. Olha o que diz o versículo 5 e 6. Quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Deixa eu te dizer algo: Deus transforma a rejeição em integração. Pastor, mas olha o que fizeram comigo. Não importa, se você abre o teu coração, se você coloca isso diante de Deus, se você permite que o Espírito Santo toque a sua vida, toca no mais íntimo do seu coração, uma pessoa curada, um líder curado, é um dínamo para essa geração. É um dínamo, é alguém que vai ser voz de Deus, um homem curado, uma mulher curada, um líder, uma mãe, um pai, sarados em Deus, vai fazer filhos flechas, curados para curarem, sarados para sararem, íntegros para ser voz de Deus, não filhos adoecidos. É por isso que Deus tem o poder de pegar os improváveis e colocar eles em lugares notáveis. Deus tem uma queda com os improváveis. Eis um que vos fala. Quem foi esquecido por homens pode ser lembrado por Deus. Deus usa os rejeitados para curar gerações feridas. Eu vou entrar no segundo ponto. Coragem para não deixar ninguém para trás. Você tem que ter muita coragem para não deixar ninguém para trás. Aqui entra um dos maiores erros que Jefté cometeu. Ele comprometeu a sua casa. Um voto precipitado. Olha o que diz o texto, versículo 30 e 31. Jefté fez este voto ao Senhor. Olha o voto: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa para encontrar-me, quando eu voltar vitorioso da batalha, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Olha o texto continua dizendo: Jefté venceu a batalha. Olha o versículo 34, 35. Quando Jefté voltou para casa, quem saiu para encontrar ele? A sua filha. Sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando a viu, ele rasgou as suas vestes e gritou: ai, minha filha, eu estou angustiado e desesperado, fiz um voto ao Senhor e eu não posso quebrá-lo. Quanto vale o seu sucesso? Quanto vale as vitórias da vida?
ou o voto que Jefté fez: Senhor, se o Senhor me der uma vitória contra os amonitas, a primeira pessoa que abrir a porta e sair da minha casa para vir ao meu encontro, eu te darei em holocausto. A filha, a única filha de Jefté, papai ficou longe. Eu não sei se você tem filhos, mas sabe quando a gente fica alguns dias fora de casa e os filhos vêm correndo, falam: papai, eu estava com saudade. Cuidado para não comprometer aquilo que você tem de mais precioso pelas vitórias lá fora. Jefté venceu a guerra, mas perdeu a sua filha. Qual é o preço que você está pagando pelas vitórias da vida? E se isso está comprometendo os seus, a sua casa, não vale a pena. Hoje eu vejo tantos homens dando a vida, trabalhando, e sim, nós precisamos ser provedores, mas isso está custando muito caro, se está comprometendo os seus filhos e a sua esposa. Mulher, se as vitórias lá fora está comprometendo os seus do lado de dentro, não vale a pena. O sucesso público não compensa o fracasso privado. Não compensa. Não compensa. Não deixe ninguém para trás. Os seus filhos não podem ficar para trás. O seu cônjuge não pode ficar para trás. Se ficar para trás não é sucesso. Se alguém ficar para trás não é êxito. Se alguém ficar para trás é um déficit, é um problema. Não deixe ninguém para trás. Eu não sei qual é o preço que você está pagando pelas vitórias da vida, mas não deixe ninguém para trás. Cuidado, porque o preço pode ser caro demais. Jefté foi lembrado como um herói de guerra, mas viveu como um órfão emocional. O legado não se mede por conquistas, mas por conexões. Não importa se a nossa geração, quantos de pessoas que vão ser alcançadas, se você está ganhando só do lado de fora e está perdendo do lado de dentro. Muitos homens vencem nos palcos, mas perdem em casa. Mateus 16, 26. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não sacrifique relacionamentos no altar dos resultados. Cuidado com os votos feitos em momentos de dor. Cuidado com os votos feitos em momentos de dor. O voto de Jefté nasceu de um coração inseguro. Ele tentou negociar com Deus o que já era promessa. Deus já tinha prometido a vitória. Eclesiastes 5, capítulo 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Quem não conhece o coração do Pai, quem não conhece o coração do Senhor, acaba negociando o amor que Ele já tem. A imaturidade transforma promessas em perdas. É por isso que a coisa mais extraordinária que pode acontecer aqui, vai acontecer dentro de você. Eu vou repetir. A coisa mais extraordinária que essa noite pode acontecer aqui, precisa acontecer dentro de você, dentro de mim, porque é a partir de nós. É
renovar a nossa mente, é que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, é que o Senhor possa nos levar a um filtro, a uma análise, a uma autocrítica a respeito da nossa vida. Se nós estamos falando a respeito de gerações, se nós estamos falando a respeito de legado, se nós estamos falando a respeito de futuro, precisa passar pela minha vida, pela sua vida, pelo nosso coração como indivíduo. Porque é a partir de nós, ou seja, se eu e você, nós não permitirmos que o Senhor cure o nosso coração, uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa mal resolvida, ela vai compartilhar aquilo que ela não tem de bem resolvido no seu coração. E o risco qual que é? Essa pessoa está em um lugar de liderança, sendo voz na vida de muitos, mas não tem resolvido dentro do seu coração. A família é o maior campo de batalha e a maior conquista. O maior desafio de Jefté não era vencer os amonitas, mas reconciliar o altar da sua casa. A mesa da sua casa precisa ser o melhor púlpito para você. A casa precisa ser um ambiente de provisão, proteção, de cura, de restauração, de serviço, de renúncia, de confiança, de inteireza, integridade, teleios, completude. É por isso que nós estamos falando sobre família. É por isso que nós precisamos ter a coragem de pedir perdão. É por isso que nós precisamos ter a coragem de dizer: me perdoe, eu falhei. Nós precisamos ter a coragem de olhar nos olhos e ser sinceros e verdadeiros. Sinceridade. O que isso significa? No original a palavra sincero vem dos antigos, dos romanos. Tinha os mercadores, os comerciantes que vendiam os vasos. E alguns vasos tinham alguns trincados e eles passavam uma espécie de cera nesse vaso. E aí os compradores chegaram para os comerciantes e sabiam que tinha vasos trincados com cera e tinha vasos inteiros. E aí eles perguntaram: é com cera ou sem cera? É por isso que a palavra sincero significa sem cera. A tua vida precisa ser sincera. O teu coração precisa ser sincero diante de Deus e diante das pessoas. É a partir daí que o Senhor começa a construir legado. É a partir daí que Deus começa a construir, a converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. É por isso que Malaquias 4:6 diz: Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Deixa eu te dizer algo: maior avivamento. Nós estamos vivendo um avivamento no Brasil, nós estamos vivendo um avivamento na nossa nação, mas isso está começando dentro dos lares, dentro das casas, dentro dos quartos, nos cultinhos domésticos. Queridos, os avivamentos de outrora tinham um lugar, tinha uma figura específica, uma pessoa específica, um lugar específico. Deus está fazendo algo diferente. Os avivamentos agora é no anonimato, os avivamentos agora é dentro dos quartos, os avivamentos estão acontecendo nas mesas das casas, dos lares. Há um avivamento no Brasil, mas isso começa dentro da sua casa, dentro da minha casa, aonde o avivamento não é quando o fogo cai, mas é quando o fogo se espalha. Algo Deus está fazendo, mas começa dentro de você, dentro de mim. Tem muita gente querendo viver avivamento sem arrependimento. Tem muita gente querendo viver o fogo, mas deixando de viver o simples. O compartilhar o pão, orar com o filho antes de dormir, orar com o cônjuge quando as coisas não
estão tão boas. É ter a coragem de olhar nos olhos, de dizer, eu posso orar com você. Gente, é fácil orar para muita gente, mas orar com um cônjuge é só para os corajosos. Sabe quando a coisa está meio atravessada? Isso só acontece lá em casa? Tem a casa de alguém aqui que acontece? Uma pessoa, obrigado por me ajudar. É só lá em casa que acontece? Às vezes a coisa fica meio atravessada? Ah, legal, aumentou umas 10 pessoas. Obrigado, gente, obrigado. Não levanta outra mão, senão Deus recolhe você, a santidade está grande. Sabe o que é um ato de coragem? De olhar para dentro? É quando a coisa está atravessada e você pegar na mão da sua esposa, do seu cônjuge, e dizer assim, vamos orar juntos. Isso é a coisa mais poderosa que pode acontecer. Isso desbanca toda a estrutura demoníaca que cerca os homens e mulheres de Deus. Vem cá, vamos orar juntos. Ah, já aproveitar, me perdoe. Perdoe, querida. Me perdoe, querido. Vamos orar. Faça esse teste. Às vezes teu filho não está conseguindo dormir, é um chamado de Deus para você orar com ele. Os nossos filhos, nós estamos vivendo uma experiência tão linda. Hoje eu brigo com meu filho, a minha filha, para eles dormirem cedo, e às vezes eu levanto 3 da manhã, um barulho, um som. Eu abro a porta do quarto do Isaac, ele está com fone, tocando o teclado, adorando a Deus. Falo, Senhor, não sei se eu brigo ou se eu choro de alegria. Eu falo para a pastora, nossos filhos são mais crentes que a gente. Envolvidos, discipulando, amando a Jesus, amando as pessoas, querendo casar. Eu olho tudo que está acontecendo e eu celebro porque eu vim de um lar onde eu tive um modelo de vida, papai e mamãe. Eu lembro que eu chegava da faculdade madrugada, a porta do quarto do papai entreaberta e o papai ajoelhado com a luz acesa, ou estava lendo a Bíblia com a sua dificuldade, ele era semi-analfabeto, ou ele estava orando, clamando. É um tempo onde o Senhor está levantando sacerdotes para orar pelos seus filhos. É o tempo onde o Senhor está levantando as mulheres corajosas, homens corajosos, que pagam um preço pela sua posteridade, para a sua próxima geração. Se hoje eu e você, nós estamos aqui, com as debilidades, as vulnerabilidades dos nossos pais, ou dos nossos avós, mas a oração de alguém nos alcançou e nos trouxe até aqui. O verdadeiro herói é aquele que vence dentro de casa. Terceiro ponto, existe uma postura necessária. Uma postura é um posicionamento. Uma postura é uma posição. Uma postura é uma atitude. É alguém que se dispõe, é alguém que se coloca no lugar, é alguém que diz assim, Senhor, conte comigo. Uma postura é de alguém que entende o seu chamado, a importância. É por isso que eu e você, nós precisamos ter coragem para esse tempo. A coragem necessária para se colocarmos na brecha. A coragem necessária para pagar um preço de oração. A coragem necessária para ser a voz. A coragem necessária para ser o instrumento. Ah, pastor, o meu marido, a minha esposa, ela não está entendendo. Então você entende, então você tem a postura, você tem um posicionamento. Pastor, mas meu filho, eu não sei o que está acontecendo com meu filho. Eu não sei o que está acontecendo com o teu filho, mas você pode saber o que está acontecendo dentro de você. Então é a postura que você tem mediante as circunstâncias da vida. Deus, Ele está levantando aqueles que têm a coragem de se posicionar,
a coragem de se colocar nesse lugar, esse lugar que vai causar um divisor de águas, esse lugar de oração, esse lugar de intercessão, esse lugar de renúncia, esse lugar de preço. Juízes, capítulo 11, versículo 9 a 11, diz assim: Jefté respondeu aos líderes de Gileade: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei de fato chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é testemunha entre nós de que faremos o que você está dizendo. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo constituiu seu chefe e comandante, e repetiu suas palavras perante o Senhor em Mispa. Olha o versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Querido, eu e você, nós precisamos ter uma postura de liderança. Eu e você, nós precisamos ter uma postura de líderes da nossa casa, do nosso lar. Eu e você, nós temos que ter uma postura de autoridade, uma postura sacerdotal. Muitas vezes nós estamos transferindo a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós estamos querendo transferir para o trem, para o líder, para o pastor, para quem quer que seja, aquilo que é a nossa responsabilidade dentro da casa, dentro de casa, nos nossos lares. Nós precisamos ter uma coragem necessária para esse tempo, ocupar o lugar que é devido. A postura correta precede a conquista verdadeira. Deus levantou Jefté, mas também quis alinhar o coração dele. Postura é o que Deus procura quando chama alguém. Querido, Deus não tem aliança com pessoa desocupada. Deixa eu te dar um conselho. Se você tiver uma coisa muito importante para fazer, e você precisa delegar para alguém, delegue para alguém que está com a agenda cheia. Não delegue para o desocupado, porque ele não vai fazer. Se você está aqui e falou: pastor, o dia precisava ter 48 horas, é isso mesmo, Deus está chamando você. Porque Deus não tem aliança com o desocupado. Deus tem aliança com aqueles que se posicionam e diz: Senhor, eis-me aqui, conte comigo. Jefté não era o mais preparado, mas ele se posicionou com coragem. Ele não tinha uma linhagem pedigree, não. Inclusive ele veio de um lar, sua mãe era uma prostituta, seus irmãos o tocaram de casa, ele perdeu a sua herança, ele perdeu seu senso de pertencimento, mas isso não o despersonalizou, mediante a um dia, na qual o Senhor o chamou, encheu do Espírito Santo, e ele foi um líder, que inclusive está relatado no capítulo 11 de Hebreus como um dos heróis da fé. Um homem que transformou a sua fraqueza em virtude, em força, porque Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Ele vai nos aperfeiçoar através das nossas fraquezas. A graça do Senhor nos basta. Quando é que a graça nos basta? A partir do momento que nós entendemos que nunca foi sobre a gente, tudo é sobre Ele. O poder de Deus vem e se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isaías capítulo 6, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Isaías dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Queridos, há uma voz do céu que está dizendo: quem que eu vou levantar nesta casa? A quem eu vou enviar nesta casa? Quem vai ser o agente de cura desta casa? Eu e você, nós precisamos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, conte comigo. Senhor, conte comigo, Senhor. Conte comigo para esse tempo. O Senhor está procurando os corajosos, homens e mulheres que vão pagar um preço para alterar destinos da sua geração, da sua posteridade. Deus unge quem se posiciona, não quem se compara.
O Espírito de Deus restaura o que a rejeição feriu. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. A presença do Espírito é o selo que Deus pode reescrever novas histórias. A presença do Espírito Santo é o selo na minha vida e na sua vida. É como um marco, é como um selo para aquele que quer escrever novas histórias, a partir, muitas vezes, de um passado adoecido. É porque Deus vem, há um selo de cura para um selo de envio, há um selo de cura para uma capacitação de envio. Querido, Deus não vai te enviar se você não se permitir ser curado. É por isso que Deus não derrama vinho novo em odres velhos. É por isso que há um vinho novo de Deus. Deus não coloca pano de remendo novo em pano em tecido velho, em roupa velha. Deus não faz isso. É por isso que Ele diz assim: olha, eu não coloco vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o vinho novo em odres velhos, ambos vão se perder. Deus está derramando um vinho novo, mas para aqueles que se permitem serem restaurados. Há um avivamento dos odres. Deus está restaurando os odres para derramar vinho novo, para que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, como foi Jefté, para cumprir com o propósito, apesar do nosso passado. 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Espírito Santo é o elo entre a ferida e o futuro. Postura é decidir que o seu passado não define o seu legado. Jefté começou rejeitado, mas ele terminou lembrado pela fé. A história de Jefté começou com um passado difícil, mas terminou com um homem que ocupou o seu lugar. Jefté chegou a comprometer a sua casa, fez voto que não deveria fazer, mas ele terminou na galeria dos heróis da fé, porque um dia ele entendeu que precisava ser curado e cheio do Espírito Santo. Deus é especialista em transformar feridos em referências. Assim como a pastora disse, uma ferida fechada é um ministério aberto. Uma ferida fechada se torna um ministério aberto. Eu não sei qual é a tua dor, mas você precisa permitir que o óleo de Deus, a unção de Deus, antes de capacitar, de te preparar para o futuro, precisa tocar as suas feridas e curar o teu coração. É um tempo onde o Senhor está convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso começa em casa. Se você não tiver bem resolvido na sua casa, dificilmente você vai ocupar lugares de uma forma saudável e liderar como Deus gostaria que você liderasse. Não quero entrar em um tema polêmico. Não conversei com o pastor Israel sobre isso. Mas é o meu ponto de vista. Paternidade bíblica é bíblica. Mas nós devemos tomar muito cuidado de ocupar um lugar que não é nosso. Às vezes as pessoas chegam, pastor, e falam assim: ô pastor, tu é um paizão. E eu entendo o coração delas. Mas eu nunca vou usar o púlpito para exigir que as pessoas me chamem de pai. Porque pai tem um terreno e um no céu. Eu entendo que existe paternidade espiritual, mas é um risco muito forte de as pessoas confundirem isso. Um jovem estava conversando, um discipulado com um jovem, ele diz, eu estava levando o coração dele para o coração do pai, e ele diz assim: pastor, mas o meu pai é um bêbado. Eu disse: mas ele é o teu pai. Pastor, o senhor não está entendendo, eu fui pegar o meu pai em uma valeta, ele estava morrendo afogado, bêbado, uma vergonha para a família. Eu disse: mas ele é o teu pai.
Você não tem que concordar, você precisa amá-lo. Um dia meu telefone tocou. E ele disse: pastor, o senhor pode falar? Eu falei: posso. Ele falou assim: eu posso colocar no vídeo chamada? Eu falei: pode. E ele colocou no vídeo chamada e ele falou: eu estou aqui com meu pai tomando um café na casa dele. Eu vi as lágrimas escorrendo dos olhos dele. E o pai dele sendo amado, apesar de não merecer. Porque o nosso amor não pode ser meritocrata. Amor é um mandamento. Honra é um mandamento. E o resultado de um amor, de um filho para o pai, por mais que o pai não merecia, se convergiu em uma conversão de um pai para com o Senhor, a partir de um amor de um filho. É o tempo onde Deus está restaurando o coração dos pais aos filhos e de coração dos filhos aos pais. O nosso papel sacerdotal é dizer, é levar o coração do filho ao coração do pai, o coração do pai ao coração do filho. Pastor, mas como assim? O poder de Deus, através do amor, o amor ele quebra as muralhas, o amor ele transcende as fronteiras. Se não tiver amor, não vale de nada. O nosso papel é amar, o nosso papel é honrar, o nosso papel é orar, e deixa Deus, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Há um tempo onde nós precisamos ser sacerdotes, homens e mulheres de Deus com a capacidade de pregar o evangelho da reconciliação, pregar o amor, pregar o perdão. Por isso é uma palavra de Deus para você nesta noite. Aquilo que Deus quer fazer através de você, primeiro Ele quer fazer em você. Ele quer curar o teu coração, Ele quer curar tuas feridas, Ele quer sarar o teu coração. Tantas pessoas não estão vivendo uma inteireza nos seus relacionamentos, porque estão presas em feridas passadas. Eu estou indo para a parte final. Você pode ter vindo de uma história difícil, mas ela não precisa terminar difícil. Agora, quarto e último ponto. Você precisa ter coragem para atravessar. O que significa isso, pastor? Você está próximo de viver um novo estágio da sua vida. Escute isso. Isso não é apenas mais uma conferência. Você veio aqui conferir o que o céu está falando, aquilo que Deus colocou na vida dos seus pastores. E falar sobre família é falar sobre você, é falar sobre nós. Não tem como falar do todo sem falar do indivíduo. Não tem como falar da multidão sem falar da pessoa. Então é um tempo de atravessar. O que significa isso? É um tempo de você atravessar o Jordão. Quando o povo estava vindo do deserto, em Josué capítulo 1, Deus veio para Josué e disse: Josué, é o tempo de travessia. Olha, meu servo Moisés é morto, mas olha, tem de bom ânimo, seja forte e corajoso, para você viver um novo nível agora da sua vida. Um novo nível de fé, um novo nível de entrega. Eu creio que é um tempo profético neste ambiente aqui. Eu creio que é um tempo onde o Senhor está fazendo com que a gente venha atravessar o novo, atravessar para um novo momento, atravessar para um novo nível de fé, de compreensão e um novo nível de conquista. Por quê? Porque eles estavam prestes a viver a terra prometida, a entrar na terra prometida, a ter um lugar de se apossar daquilo que já era do povo. O Senhor estava dizendo: vocês precisam ter coragem. Deus falou 6 vezes.
A propósito, foi citado 6 vezes, 2 vezes, em Deuteronômio capítulo 31, o próprio Moisés falando para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Quando entra no capítulo 1 de Josué, Deus, ele fala 3 vezes para Josué: seja forte e corajoso, Josué, seja forte e muito corajoso, Josué, seja forte e muito corajoso, porque aonde você pisar as plantas do vosso pé, será a terra conquistada. Seja forte e corajoso para não desviar da minha lei, nem para a direita e nem para a esquerda, permaneça no centro da minha palavra. Logo depois, o próprio povo disse a Josué: Josué, seja forte e corajoso, por 6 vezes. Sabe o que Deus estava preparando o coração de Josué para a travessia? Preparando o coração de Josué para que o povo entrasse na terra prometida. E olha, no versículo 15 e 16 do capítulo 3 de Josué diz assim: assim que os sacerdotes que carregavam a arca tocaram os pés nas águas do Jordão, o rio parou de correr e formou uma muralha, e todo Israel atravessou em seco. Sabe por que eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida? É porque a Bíblia diz que os sacerdotes, quando eles tocaram os pés nas águas, o rio parou de correr. Pode ler na tua casa com calma. Depois todo o povo de Israel passou a seco, atravessando o rio Jordão, em rumo à terra prometida. Alguém vai ter que molhar os pés. Alguém vai ter que pagar o preço. Alguém vai ter que ter a coragem de colocar o pé no rio. Por isso, não seja um cristão de meias secas. Tenha coragem de molhar os pés. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Seu cônjuge, seus filhos, seus familiares, o círculo do seu relacionamento, seus colegas de trabalho, vão passar por um caminho que você teve a coragem de abrir. Tem sacerdotes aqui? Tem alguém que está disposto a pagar o preço? Seja forte e corajoso. Sabe o que o texto diz? Depois você pode ler com calma. A Bíblia é muito cheia de rica em detalhes. A Bíblia fala que eles desmontaram os acampamentos antes de colocar os pés na água. Eles já estavam desmontando porque eles já sabiam que ia viver o novo de Deus. O rio ainda não tinha aberto, o Jordão ainda estava correndo. Mas eles começaram a desmontar o acampamento na certeza de uma palavra liberada. E os sacerdotes, os líderes, quando colocaram os pés nas águas, o rio Jordão se abriu. E todo Israel passou para um novo destino, para um novo de Deus. Ei, deixa eu te falar, há um novo de Deus depois do Jordão, há um novo de Deus pós o Jordão, há um novo de Deus do outro lado, mas você precisa ter a coragem de colocar os pés nas águas. Deus tem o que com os pés da gente, você sabia? Um dia Jesus foi lavar os pés de Pedro, assim como ele estava lavando os pés dos discípulos. E aí Pedro, sanguíneo: não, mestre, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. E aí Jesus chegou: Pedro, você não está entendendo agora, imagina a cena, depois eu te explico em outras palavras. E aí Pedro: não, nunca, onde já se viu o meu mestre lavar os meus pés? E aí Jesus foi incisivo: se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não terá parte comigo. A Bíblia também diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, que faz ouvir a salvação. A Bíblia também diz que Ele colocará em nossos pés as sandálias do Evangelho da paz. É um tempo de posicionamento.
É um tempo onde Deus está levantando os sacerdotes para atravessar. Eu vejo muitos pais chegando na igreja. Eu acredito que isso não acontece aqui em Toledo, só em Cascavel. Os pais chegam assim: eu estou vindo na igreja porque tem que dar um futuro para meus filhos, né? Essas crianças estão crescendo aí. Na realidade, a gente não pode vir para a igreja por esse motivo. Você precisa vir para a igreja porque você tem que ter a consciência que você é um sacerdote, que é você que vai molhar os pés. Seus filhos também precisam, mas nós precisamos ensinar para os nossos filhos que Deus tem filhos, não netos. E um dia os nossos filhos, eles precisam olhar para nós como um modelo de vida. Não deixe o modelo de vida para os seus filhos ser os amiguinhos da escola, os pais dos amiguinhos, as mães dos amiguinhos. Seja você o sacerdote, aqueles que levantam com coragem nesse tempo. Diz: Senhor, conte comigo, eu vou molhar meus pés. Eu não sei se você já teve a experiência de acampar e molhar as meias. É ruim, hein, aos homens, é chato. Os pés é um termômetro, mas você precisa estar disposto e disposta a molhar os pés para algo que vai além da sua própria vida, a pagar um preço. Porque pós os sacerdotes colocarem os pés nas águas, todo Israel passou e atravessou e foi para um destino que o Senhor tinha reservado. O Senhor quer fazer você atravessar para um novo ciclo, um novo tempo. Eu sinto que é profético esse ambiente, esse tempo, mas é preciso ter coragem. Primeiro, ter a coragem de olhar para dentro, de fazer um autoexame, de permitir que o mesmo óleo da unção que capacita seja o óleo que te cura, que te renova, que te restaura. Talvez você precise alinhar o teu coração com o seu filho, talvez você precise alinhar o teu coração com a sua filha, com o seu cônjuge, com seu pai, com sua mãe. Eu não sei, mas é um tempo de conserto. É um tempo onde o Senhor está convertendo o coração de um para o coração de outro. Cuidado para que você não pague o preço de deixar alguém para trás. Se você chegar sozinho, você pode celebrar, você pode atravessar a faixa, mas se os seus ficarem para trás, não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Jefté, ele comprometeu a sua filha por uma vitória. Ele comprometeu aquela que ele mais amava, sua única filha. O texto é tão difícil de ler, eu quero convidar você a ler na tua casa, porque a filha chega para o pai e fala: papai, deixa pelo menos eu ir despedir das minhas amigas. Como eu não vou casar mais, me deixa eu apenas estar um tempo com elas. Jefté comprometeu aquilo que ele tinha de mais valioso, pelas vitórias, pelas curtidas, pelos comentários do Instagram da vida, pelas vitórias que o povo vê, mas teve uma derrota dentro de um ambiente onde deveria ser cura. Talvez o Senhor está curando teu coração aqui nesta noite. Talvez o Senhor, antes de fazer você atravessar, o Senhor está fazendo você olhar para dentro do teu coração. Eu quero convidar você a se colocar de pé por um instante.
Não sei se o louvor é possível, o louvor estar aqui por um instante. Gostaria de ministrar sobre o teu coração, ou pelo menos o teclado, pode ser. Eu vim aqui falar com você sobre gerações, sobre posteridade, sobre legado. Mas não tem como falar sobre gerações sem falar sobre corações. Não tem como falar sobre legado sem falar sobre indivíduo. Não tem como falar sobre futuro sem falar de presente. Não tem como falar de conquistas sem falar de renúncias, de preço. Você está diante do Jordão. Você vai ter que escolher. Você está diante de uma travessia. Você está diante de um novo ciclo, um novo tempo. Mas não é apenas a respeito de você, é a respeito de quem Deus confiou sobre você. É a respeito dos seus filhos, é a respeito do seu cônjuge, é a respeito das pessoas que te cercam. É por isso que essa coragem, ela é intransferível. Coragem necessária para este tempo. Sabe, nós cantamos aqui, muitas vezes nós precisamos prestar bastante atenção naquilo que nós cantamos. Teve um momento onde nós cantamos: Jesus, meu Jesus, eu entrego a minha vida. Antes de entregar a minha casa e minha família, nós cantamos: Jesus, meu Jesus, eu te entrego a minha vida. E não é uma questão de salvação. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, salvação, mas a tenha em abundância. Propósito. Tem muitos filhos de Deus indo para o céu, mas não conseguindo atravessar o Jordão. Tem muitos filhos de Deus indo para o céu salvos, mas não conseguindo ser referência para uma geração clamando por uma direção, por influência, por uma palavra. Isso começa dentro de casa. Tem muitos pais crentes, homens e mulheres apaixonados por Jesus, mas não entendendo um chamado principal de ser referência, de ter um posicionamento, de ter a coragem de dizer: eu vou à frente, eu vou colocar os pés nas águas. Eu sou aquele que Deus está chamando para esse tempo. Talvez Deus está falando com você, e talvez a canção que você está cantando é: meu Jesus, eu te entrego a minha vida, antes do meu lar e da minha família. E quando você fala: eu te entrego a minha vida, você está permitindo que o Senhor toque o teu coração. O Senhor está permitindo que o óleo de Deus caia sobre a sua vida. Eu sinto, eu sei que nós já estouramos o horário aqui, pastor, mas eu sinto como o Senhor está curando corações aqui. Eu sinto como pessoas estão sentindo como um Jefté. Vieram de uma família disfuncional, vieram de uma família desestruturada, perderam o senso de pertencimento, e às vezes agora está olhando para dentro do coração e está dizendo: eu estou errando em alguns processos, porque talvez eu não estou lidando com a dor, nem com as marcas, com as cicatrizes do passado. Eu vejo como um óleo de Deus sendo derramado aqui. Eu vejo como um óleo, antes de um óleo que traz uma capacitação, um enchimento do Espírito, é um óleo que cura. É como o próprio Senhor Jesus, ele diz na sinagoga:
Lucas 4,18, parafraseando aquilo que o profeta Isaías tinha dito outrora: o Espírito do Senhor está sobre mim, na qual me ungiu para proclamar, para anunciar aos pobres de espírito, para restaurar as vistas, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. Eu vejo como um óleo do Senhor sendo derramado aqui esta noite, curando corações. É como se o Senhor, Ele está falando com pessoas aqui: eu preciso curar o seu coração, para que você seja um agente de cura. Eu preciso tocar a sua história, para que você possa tocar histórias vindouras. Eu preciso tocar o teu coração. Eu preciso alinhar algo dentro de você antes de fazer através de você. Há um sentimento no meu espírito. Há algo Deus está fazendo aqui. Algo Deus está fazendo aqui. Há um tempo de cura, é uma noite de cura. Há uma noite de cura, há uma noite de cura. Tem pessoas que estão sentindo um queimar dentro do coração. É como um rio de amor. Eu vejo pessoas sendo encharcadas pelo amor do Senhor. É como se pessoas Deus está abrindo os olhos espirituais. É como se o Senhor está tirando alguém daquele lugar de dor. É como se o Senhor está trazendo luz àquela situação. É como se o Senhor está tirando pessoas daquele lugar da ferida. É como se o Senhor está entrando em quartos escuros. É como se o Senhor está entrando em lugares não acessados, para poder te tirar de lá. Você achou que estava resolvido, né? Não, o Senhor está te tirando deste lugar esta noite, porque Ele está te tirando deste lugar para te trazer para a luz, para te trazer para uma novidade de vida. O Senhor está tirando você de um lugar de dor. Eu vejo o Senhor se ajoelhando e tirando você debaixo da mesa, debaixo da cama, do lugar do abuso, do lugar da dor, do lugar do sofrimento. Eu vejo o Senhor falando com pessoas aqui. Eu vejo o Senhor hoje pegando nas suas mãos. Eu sinto isso. Senhor, mostre a elas que o Senhor é presente, que o Senhor é Emanuel, o Senhor é Deus conosco. Eu vejo o Senhor mostrando para você que você nunca esteve sozinho, você nunca esteve sozinha. O Senhor chorou com você, o Senhor se entristeceu com você, mas hoje Ele está te tirando deste lugar de dor. Porque feridas serão curadas. Porque famílias saudáveis nascem de indivíduos saudáveis. Lares saudáveis nascem de corações curados. Há um derramar de Deus aqui. Há um derramar de Deus. Há um derramar de Deus. Eu quero fazer um convite só para os corajosos. Você vai ter que ter muita coragem de você sair do seu lugar e vir aqui à frente. E você não está vindo aqui por causa de um pastor, de um pregador, não. Você está respondendo uma palavra, porque é o teu tempo de travessia. Mas você, para atravessar, o Senhor quer tocar o teu coração. E o Senhor está curando pessoas aqui nesta noite. A canção vai tocar. E se você sentir no teu espírito, hein? Não ligue para quem está do teu lado. Corre aqui, é isso entre você e o Senhor. Eu creio hoje o Senhor colocando esse dia como um marco na vida de muitas pessoas aqui. A canção vai tocar e corra aqui para frente. É entre você e o Senhor. Deixa o Espírito Santo tocar você. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor.
serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego. Eu vejo um rio de Deus aqui, meu Deus, há um rio de Deus aqui. Há um rio de Deus aqui, há um rio de Deus. Minha família, O Senhor está respondendo respostas aqui. minha casa, Senhor. Eu vejo como vidas sendo encharcadas. Eu vejo como a água que vem curando, vai passando assim, cura e projeta, cura e projeta, cura e projeta. Receba a cura, o toque do Espírito. Receba o toque do Espírito, o toque do Espírito. Seja cheia do Espírito. Eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Que minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, está liberando algo aqui. O Senhor está liberando algo aqui. Serviremos com amor. O Senhor está liberando algo aqui. Algo. O Senhor está.
o amor que alcançou a minha casa. A rocha em quem minha casa está firmada. O amor que alcançou a minha casa. Meu Jesus, eu te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor. Abrace alguém e ore com essa pessoa aí, você que está em família. Adote alguém que está sozinho do seu lado, traga para perto. Ore por sua casa, ore por sua família, ore pelos seus pais, pelos seus irmãos. Lembre, você foi chamado como Josué, e você vai pisar, o mar vai se abrir, o Jordão vai se abrir, e eles vão conseguir acessar o outro lado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor cure, que o Senhor toque nas suas emoções, que o Senhor cure o teu íntimo, que Ele te encha de esperança, de fé, de coragem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor trouxe aqui para começar uma nova estação na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entrega a sua vida no Senhor, confia nele e o mais Ele fará, em nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, clamamos, Deus, por este tempo, Senhor. Minha casa está firmada.
Declara isso com fé, meu Jesus. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com. Pega suas mãos e começa a profetizar sobre sua casa. Começa a declarar que sua casa é um lugar de paz. Começa a declarar que sua família é um lugar de alegria, é um lugar de cura, é um lugar de restituição. Começa a declarar sobre sua casa a leveza, o prazer de você estar em família. Começa a profetizar a restauração. Começa a profetizar um novo tempo do amor renovado, a paixão reacendida, o respeito mútuo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, toda palavra maldita, Deus, toda palavra que foi proferida dentro dos lares, Senhor, que deu legalidade, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus e substituímos por palavras de vida, de fé, de restauração, Pai, em nome de Jesus, Deus. Que possamos sair renovados, que possamos sair com ousadia, com coragem, Senhor. Nós estamos firmados na rocha inabalável. O Senhor é nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não temeremos, porque o Senhor está conosco. O Senhor está com cada um de nós, Pai. E que o Senhor venha renovar o nosso caminhar, que o Senhor venha renovar, Senhor. Os nossos filhos serão bênção para essa geração, Pai. Nós abençoamos os nossos netos, abençoamos as próximas gerações, Deus. Está aqui, Pai, famílias, Deus, com o coração disposto e disponível para termos e cuidarmos da geração de Samuel, Pai. Em nome de Jesus, Deus, não negociaremos, não negligenciaremos, Pai. Estaremos posicionados, Deus, protegendo nossas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Nós como adultos seremos posicionados e na velhice ainda daremos frutos para a glória do Teu nome. Se você crê, aplauda o Senhor e celebre a Ele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Amados, não caminhem sozinhos. Nós estamos fazendo vocês orarem juntos, estamos incentivando vocês a compartilharem um pouco sobre o que foi ministrado. Vamos incentivar agora você descer, vai ter comida ainda lá embaixo. Vai lá comer mais um pedaço de pizza, aguenta. Tem um cantinho aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, não tem? Encaixa a pizza aqui. Mas nós queremos incentivar você a ter comunhão, tá? A conversar entre irmãos, tá bom? Então não deixe de fazer isso, de descer com alguém e ter esse tempo de comunhão. Abençoa a vida de alguém, semeie na vida de alguém, tá bom? Amanhã, às 9 horas, nós estaremos aqui para um cafezão, tá? Então é café American Coffee, tá bom? Café americano, cada um traz seu prato. Chique, né? Tá bom? Provaram para mim que bolo sem glúten é bom também, tá bom? Tá bom? Então tem bolo sem glúten bom, tá? Mas não vai trazer aqueles iogurte natural que ninguém come e você vai querer comer as coisas boas nossas e ficar seu iogurte para lá. Traga alguma coisa, venha cedo, amados, venha 9 horas, vamos tomar um café e depois nós vamos ter um tempo, vai ser maravilhoso, toda a família junto, tá bom? Criança, adolescente, toda a família vai ficar sentada juntos e nós vamos ter uma plenária, então vai ser uma conversa bem dinâmica para a família toda, vai ser bem gostoso. Então nós contamos com vocês amanhã às 9 horas daqui, amém? Pastor Gilvano, pastora Débora, obrigado, fomos muito abençoados, que Deus abençoe o retorno de vocês, aquela igreja linda, abençoada, essa nova estação, com certeza é um novo tempo do Senhor para a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? A gente quer honrar a Paty também, a Patrícia que está com nossas crianças lá, ela é incrível, muito divertida, eu desci lá, brinquei, fui até um personagem lá embaixo, e as crianças gritaram, pastor, eu me senti o máximo, amém? Amados, nós amamos nossos filhos, amamos nossas crianças, e eles não são só a igreja do amanhã, são a igreja do hoje, nós vamos investir neles, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado pelos irmãos que serviram aqui na adoração, os irmãos serviram, Pai, em cada ministério, comunicação, Pai, obrigado pelos irmãos da diaconia, obrigado por cada família que se dispôs para estar aqui durante essa tarde, essa noite, que o Senhor nos conduza e que amanhã nós possamos estar aqui celebrando, Pai, celebrando, Deus, a família, aprendendo mais o Senhor, um tempo lindo de comunhão. Nós
estaremos aqui, Pai. Obrigado pelo Teu favor, pela Sua graça, obrigado pelo mover do Senhor. Pai, nós agradecemos, nos conduza, Pai, nesse tempo de comunhão que teremos, nos conduza, Pai, de volta para os nossos lares, e que essa palavra seja, Deus, uma semente que iremos plantar num terreno fértil e vai multiplicar 30, 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Abrace algumas pessoas e vão lá embaixo comer, conversar um pouco e ter mais um tempo de comunhão. Deus abençoe.